prontinho, pode iniciar. Muito bom, time. Bom dia novamente, agora oficialmente, né, depois aí das palavras da Jaque. Estamos aqui hoje para mais uma atividade aí da nossa trilha, né? Vamos ver que a gente desenvolveu aí junto com a área de RH para a gente falar sobre todos os processos que a gente está caminhando aí, né? Vamos dizer, na nossa mudança de mindset, aquelas 3 pilares ali que a gente vem falando tanto aí com vocês, né? E hoje nessa palestra que a gente está aqui, né, conversando aqui, tentando discutir algumas coisas, conversando bastante eu, Débora, Jaque, Fernanda, e entendemos que dentro daquele processo de mindset que a gente colocou lá atrás para vocês, eu falei muito da questão de que a gente precisa ter 2 coisas, né, vamos dizer, basicamente padrão, né, vamos dizer, muito processo de padronização e muita questão do gerenciamento de KPIs. E aí eu sempre falei para vocês, pelo meu mundo anterior em que eu vivia, né, vamos dizer, por conduzir uma rede, essas coisas eram quase que uma forma xiita, né, vamos dizer, de se fazer as coisas. Eu lembro de ter dado muitos exemplos com vocês, que assim, nós temos 24 filiais que fazem a mesma coisa milimetricamente igual e a gente ainda tem algumas coisas que não estão padronizadas da melhor forma. É muito do que a gente está trabalhando aqui para fazer, do mesmo jeito que a gente usa ainda muito pouco a base de gerenciamento por KPI indicador, e eu sempre falei para vocês que exatamente por esse mundo, a questão da franquia, para mim, é um mundo de por tudo que eu já vivi, de todas as operações onde eu já passei, a franquia onde faz isso com maestria, né? Vamos dizer. Você imagina, eu tenho uma loja do Boticário em Catolé do Rocha, né? Vamos dizer, lá no interior do Pernambuco, tem uma loja lá no interior do Goiás, tem uma loja lá no interior do Rio Grande do Sul, e todo mundo vende a mesma coisa no mesmo produto, no mesmo preço, né? Vamos dizer, com características mercadológicas radicalmente diferentes, né? E aí, né, vamos dizer, nessa composição toda, é o grande desafio de fazer isto, né, vamos dizer, que no fundo é o que a gente faz aqui, vamos dizer, só que num elo acima na cadeia que é a distribuição. Ao longo dessa jornada minha desenvolvendo redes aí, eu conheci a Praxis Business, que sempre foi um grande parceiro que me ajudou muito no desenvolvimento aí de projetos anteriores, né, e por consequência disso, conheci o Tonini, né. Eu não vou ficar puxando o saco desse cara, não, porque deixa vocês conhecê-lo, depois vocês falam se valeu a pena ou não, ok? Tonini já virou um grande amigo, a gente já fez muitos trabalhos juntos, né? Mas o Tonini, assim como a Praxis, hoje são a empresa oficial homologada pela Associação Brasileira de Franchising, aí, com uma das principais empresas de formação, capacitação, desenvolvimento de franquia, entre diversas coisas. E esse senhor que vai dar uma aula para vocês hoje só é o cara responsável por vendas de tudo isso que eu falei aqui para vocês, ok? Então, Tonini, não quis colocar muito peso aí em cima aí da expectativa do que a gente está hoje aqui com você, mas, né, vamos dizer, muito em cima daquilo que a gente está falando. E a gente está hoje aqui, então, Tonini, com toda a nossa liderança de vendas, né, vamos dizer, estamos aqui com as diretorias na nossa área de relacionamento, né, vamos dizer que são um pontapé principal aqui da Real, né, vamos dizer, uma das coisas mais importantes que a gente tem. Estamos aqui com as gerências nacionais de vendas, estamos aqui com todos os nossos gerentes de filiais e os nossos coordenadores internos das nossas 3 empresas, né, vamos dizer, da RMP, da DZAP e da Real Motopeças, né, vamos dizer, como a gente ainda está trabalhando um pouco aí de nomenclatura, né. Então, esse pessoal aqui é o que faz chover, né, no mundo aí de linha leve, né? Vamos dizer, tanto a RMP como a DZAP juntas, nós somos os maiores distribuidores de linha leve, aí de peça para veículos leves no Brasil, e somos entrantes no mercado de motopeças, né? Vamos dizer, mas a gente tem o desafio também de levar motopeças na liderança aí da onde a gente precisa. E aí, dentro de tudo aquilo que a gente já conversou, para não ser repetitivo, né, vamos dizer, nós estamos aqui numa trilha realmente de formação, de mudança de mindset para a turma, em cima desses pontos que a gente teve a oportunidade de conversar previamente e com que o time aqui a gente já vem trabalhando todos os fundamentos aí já há algum tempo. Então, Tonini, depois de contextualizar para você, para o time um pouco aí, passo aí a palavra oficialmente para você. Você sabe que eu sou dedudo, né, cara? Eu fico vindo, eu levanto a mão, eu pergunto, eu falo, eu faço inferência. Vai ser difícil me segurar, que você sabe como é que é, mas eu prometo tentar ficar quietinho aqui, viu, Jaque? Também eu vou ficar aqui, vou tentar ficar quietinho aqui. Tá com você, meu amigo. Boa, meu querido. Não fique quietinho, não. Não fiquem quietinhos, por favor. Ajudem a tornar isso não um monólogo, porque não tem necessidade nenhuma disso.
Cara, obrigado pelas palavras. Você sabe que a recíproca é verdadeira. A gente está aqui vibrando muito com esse novo contato nessa sua nova jornada, porque vai nos unir a outro time de feras que eu já estou vendo aqui na tela, e é uma baita responsabilidade, né? Poder trazer algum tipo de conhecimento que possa agregar a esses feras aqui. Me comprometo em dar tudo de si, né, para que a gente consiga, de alguma forma, impactar vocês aí, e faço votos que vocês também interajam, tá bom, gente? Bom, é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês para falar de um tema que é um tema que eu vivo desde os meus 17 anos de idade. Eu não sei fazer outra coisa a não ser vender ou tentar vender alguma coisa para alguém. Ou ao longo dessa caminhada, ter equipes que tentam fazer isso junto comigo, né? E eu posso te falar que bastante coisa mudou nessa jornada. E é isso que eu quero trazer de reflexão aqui para vocês. Bom, eu vou projetar aqui os slides. Nesse momento eu deixo de vê-los aqui, né? Porque o Teams que a gente está utilizando, quando eu coloco aqui o slide, eu não vejo mais ninguém, né? E aí é quando eu adquiri essa nova competência de falar sozinho, olhando para o computador e jurar que tem gente me assistindo do outro lado, que é o que me alimenta aqui de satisfação. Por isso eu estou trancado, porque minha família, no início, estranhava muito em passar e me ver falando sozinho para uma janela sem nada, né? Mas ela também sabia que tinha gente do outro lado, a gente só não via. Mas, de qualquer maneira, eu estou trancado aqui em condição tranquila para poder trocar essa ideia com vocês. De qualquer maneira, gente, querem falar? Abre aí o microfone. Tonini, que aí eu sei que alguém está falando, é porque de fato eu não consigo enxergar, tá bom? Tem o chat também, que pode ser um canal de comunicação aqui, mas também eu estou prevendo lá no final um tempinho para a gente poder bater um papo e por aí vai. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês aqui. Som já está aqui também sendo compartilhado. Eu tenho alguns vídeos para mostrar para vocês aqui. Agora eu acredito que vocês já estejam vendo a tela inteira. Já aparece aí para vocês? Sim, estamos vendo, Tonini. Boa, obrigado, Fabiano, pelo retorno aí. Bom, muito bom falar desse tema. Eu me sinto muito à vontade e desconfortável para falar disso, porque eu acho que hoje, quem não se sente desconfortável de entender como a gente pode cumprir com as metas, né, realizar os nossos objetivos, e quem lida com venda tem que sentir um certo desconforto diário para tentar entender como é que isso vai acontecer. E queria compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu acredito que esse nosso bate-papo aqui, eu costumo dizer que vai ser de mulher para mulher. Marisa, sabe? De mulher para mulher, Marisa. Por quê? Gente, vocês estão falando de alguém que, como vocês, precisa vender para atingir resultado. Igualzinho. Eu só não vendo o que vocês vendem. Aliás, eu vendo serviço, que às vezes é pior ainda, que a pessoa só sabe que é ruim depois que comprou. Depois que pagou, eu dei o treinamento e foi ruim, já era, o dinheiro está aqui comigo, né? Mas, enfim, eu preciso também gerar resultado no meu negócio. Por mais que eu esteja aqui, gente, tentando fazer o papel de um instrutor, palestrante, professor, chame como quiser, eu não tenho como tirar de mim o fato de ser empresário. Vocês atendem empresários, correto? A equipe de vocês vendem para empresários, né? Esses empresários que vocês vendem também precisam atingir resultado. Faz sentido? Porque senão o negócio dele não para em pé. O que vocês vendem ajuda eles a atingirem os resultados. No meu negócio é exatamente igual. Eu também tenho, e nós temos aqui na Praxis, somos em 40 pessoas mais ou menos aqui dentro. A Praxis é uma empresa de consultoria que atende todo o ecossistema do franchise em varejo e canais de venda de uma forma geral. Com um braço, que é a educação corporativa, a gente fala de treinamento, e outro braço de consultoria,
que aí a gente fala de estruturar modelos de negócio, indústrias que querem ir para o varejo, querem entender se são franqueáveis ou não, aí são outros projetos. E isso é muito legal, gente, porque nos conecta a um monte de empresas. Se vocês olharem para cá, ó, são mais de 575 empresas atendidas ao longo desses 14 anos, nesses dois braços. E o que eu posso mostrar para vocês? Não precisa inventar roda. Eu tenho certeza que o que eu for falar aqui para vocês ao longo dessa 1 hora e pouco que a gente tem juntos, não passa por reinventar a roda, mas passa por tentar mostrar para vocês o que está se fazendo, que tem gente rodando a roda diferente e chegando mais rápido lá na frente. E é isso que a gente tem que entender. Talvez eu não precise reinventar a roda, mas eu tenho que saber como rodar a roda. Porque tem gente que roda a roda melhor do que o outro. Vai chegar lá na frente e vai ser campeão. E aqui que é o barato. Porque nesse momento, gente, a gente presta serviço para um monte de gente que está crescendo 2 dígitos. Que a pandemia veio para impulsionar os negócios. Olha que louco, né? E não foi diferente aqui na Praxis. A gente, da mesma forma, e aqui tem uma grande reflexão, que é o que eu quero falar para vocês. Todos nós aqui já vivemos várias crises. Concorda comigo? No Brasil já vivemos várias crises. Se eu for falar, gente, só de moeda, não cabe em uma mão. A gente já viveu Cruzeiro, Cruzado, Cruzado Novo, Real, URV. E se eu for puxar pela cabeça, vai ter mais ainda. Mas se tem uma coisa que a gente ainda nunca tinha vivido, é uma pandemia. E a pandemia veio nos mostrar um outro lado da moeda que ninguém conhecia. Se não fosse o lado nefasto, gente, e é muito bom ver isso aqui, ver que vocês estão bem aí do outro lado, que os negócios estão andando, a saúde está legal, porque teve muita gente que ficou para trás, não só pelo ponto de vista da saúde, mas como ponto de vista de negócio. Eu conheço um monte de empresário que quebrou, enquanto outros cresceram. É sobre esse ponto de vista que eu quero falar, porque para que a gente continue crescendo, esses 3 anos que a gente viveu praticamente de pandemia nos ensinaram que vai ter que ser de uma forma muito diferente do que sempre foi. E tem dor aqui, gente. Sabe por quê? Porque vocês têm uma história muito legal e positiva e de sucesso que cada um de vocês carrega, que eu carrego. E 3 anos vieram nos mostrar que se a gente continuar fazendo o que você fazia, eu fazia até 2019, não vai nos continuar levando para o mesmo lugar. E dói a gente entender que isso vai ter que mudar. O Fabiano falou uma palavra que eu vou daqui a pouco mostrar um slide para vocês, porque isso está intimamente ligado com a nossa forma de pensar, Fabiano. Mudança de mindset. É como você programa o teu cérebro. Porque é isso que justifica as tuas atitudes no dia a dia. E a gente está precisando reprogramar isso. Tonini, eu só estou preocupado com uma coisa, cara. Pelo que você já falou, eu acho que você já alterou teus slides alguma vez e para mim aqui ele não está alterando. Não, eu estou no 14 anos ainda. Ah, perfeitamente. É que você já falou bastante coisa, achei que você já tinha suportado com outro slide aqui, só porque já teve problema de não passar, fiquei preocupado aí. Ok. Eu chamo isso Desculpa, de spoiler. Eu chamo isso de spoiler. Ah, isso depois... você vê que eu não consigo ficar quieto, eu vou tentar ficar quieto. Ah, mas eu acho isso ótimo, porque muitos deveriam também, é porque você já conhece, né? A apresentação foi para você. Mas é uma forma de preparar aqui o terreno, galera, de coisas que eu vou falar lá na frente, eu já vou fazendo menção. Ó, lembra que eu falei? Mas a pedido do Fabiano, tá aqui, ó, mais um slide para frente. Isso me permite me conectar com vocês. A gente está por trás de um monte de empresas de portes diferentes, segmentos diferentes, que nos ajudam e vão nos ajudar a ter essa conversa com vocês. Agora, muito feliz e orgulhoso de poder ter o Grupo Real aqui, para a gente trocar aqui, gente. Isso vai nos guiar, ó, nesse nosso bate-papo. O que está acontecendo no mundo para que a gente olhe para o que se chama de gestão comercial, que passa fortemente por uma leitura de indicadores e entender seu papel nessa história como líderes. Vocês, como gerentes, coordenadores, né, que estão onde estão por um propósito. E aí precisa estar claro esse papel para que a gente possa impulsionar nossas equipes
e abraça essa causa. Esse protagonismo é seu, né? E falando de mundo fisital, e por que do fisital? É o mundo físico e digital, que foi unido de uma forma avassaladora com a pandemia. Avassaladora. De 3 anos para cá, o que a gente viu foi negócios se conectarem, produtividade comercial cada vez mais sendo vista pelas empresas para não dedicar energia naquilo que você não tinha que dedicar energia, e dedicar energia a ser produtivo para que a gente possa vender mais, ter mais resultados. A jornada dos consumidores e colaboradores mudou de uma forma avassaladora. E eu costumo dizer o seguinte: essa coisa de falar de digital, né? De mundo totalmente integrado, que é o mundo físico com o mundo online nos negócios, a gente falava muito que tudo que era digital era coisa de gente mais nova, né? Do meu filho Gabriel, que tem 25 anos e já nasceu num mundo que não existia telefone com fio. E eu sou da época do fax. Dá um Google aí para vocês saberem o que é fax, né? E isso teve uma mudança avassaladora a ponto, gente, de romper barreiras. Foi tão forte essa coisa da pandemia, provocando mudanças de hábitos, inclusive no seu consumidor, em quem você vende, e para quem teu consumidor que você atende, que é o consumidor final lá, que a gente precisa rever aqui a maneira com que a gente vai ter que vender para esses caras. É isso aqui o ponto. E olha, não tem mais ninguém bobinho na história. É isso que eu estou querendo falar. Transcende hoje faixa etária. E quem me deu uma aula disso? Dona Sônia. Vocês conhecem Dona Sônia, gente? Então deixa eu te falar quem é Dona Sônia. Dona Sônia é minha mãe. Dona Sônia, minha mãezinha, no auge dos seus 80 anos de idade, me surpreendeu desde os 77, que ela me mostrou que eu estava completamente enganado. Por quê? Pandemia veio. E assim como vocês, nós e minha mãe tínhamos vários hábitos, correto? Que fomos forçados a mudar ao longo da pandemia. Primeiro deles, minha mãe ligada no 220. Graças a Deus, sempre foi. Adorava descer e sair todos os dias de manhã para fazer o Cooper dela na Praça Sans Penha, Tijuca, Rio de Janeiro. Se aqui tem alguém do Rio de Janeiro ou conhece o Rio, sabe do que eu estou falando. Pois bem, primeira coisa que faz com a minha mãe com a pandemia, tranca a Dona Sônia dentro de casa. E Dona Sônia mora sozinha, meu pai é falecido. Tranca a Dona Sônia, pega a chave e leva embora, porque senão ela ia querer sair de casa assim mesmo. Segunda coisa que minha mãe foi tolhida a fazer, visitar a pessoa que ela mais ama na vida, que vocês podem achar que sou eu, mas já não sou há muito tempo, depois que nasceu meu filho, neto dela, Gabriel. E toda quarta-feira a minha mãe vinha presencialmente na minha casa para poder almoçar com Gabriel. Saía da Tijuca para Barra da Tijuca, 30 quilômetros, para poder almoçar quarta-feira com meu filho antes dele ir para a faculdade. Corta isso da minha mãe, que minha mãe não podia fazer isso. A minha mãe adorava sair para visitar o varejo local, que todo mundo conhecia ela e tudo mais. Corta isso da minha mãe. Eis que surge na vida da minha mãe o quê, gente? Uma depressão. Porque cortou de fazer aquilo que ela mais gostava e ela se sentiu tolhida de fazer o que ela mais amava, assim como nós. E isso foi muito ruim para minha mãe. Ela começou a entrar em depressão. Meu filho levantou a mão e falou: pai, precisamos dar um smartphone para minha mãe, para tua avó, para minha avó, né? E minha mãe. Eu falei: filho, não adianta, cara. A sua avó mal vai saber teclar naquilo ali. Não adianta. Ele: pai, vamos dar, porque ela vai precisar, vai fazer bem para ela. Eu falei: filho, pelo amor de Deus, não adianta. Ele foi e deu. Falei: cara, agora que você deu, tem que ensinar ela a mexer, porque não adianta dar um smartphone se ela não tiver internet, nada. Eis que surge na vida da minha mãe, Dona Sônia, aos 80 anos, uma coisa chamada FaceTime. Eis que surge na vida da minha mãe uma coisa chamada Instagram, Facebook. E, gente, o FaceTime substituiu a ida presencial da minha mãe
para ver o meu filho. Mas sabe o que aconteceu? Ela não passou a ver meu filho apenas na quarta-feira, como ela saía de casa para ir lá. Ela passou a ver o meu filho na quarta, e depois que aprendeu esse treco, todos os dias a live invadia a casa e ela querendo ver o meu filho, Gabriel. A minha mãe, aos 80, virou blogueira. A minha mãe virou influencer aos 80 anos de idade. E olha, acabou. Graças a Deus, a pandemia e tudo mais. Minha mãe começou a frequentar lojas. Porque ela aprendeu o seguinte também. Agora eu consegui melhorar a minha situação com a marca que eu amo. Porque se eu não consigo mais ir numa loja, ela aprendeu durante a pandemia que a loja pode ir até ela. Que ela podia falar com as pessoas através do WhatsApp. E ela entrava num site. E isso, gente, fez o seguinte: esse novo consumidor, que hoje tem 80, como a minha mãe, são muito mais espertos e inteligentes do que eram antes da pandemia. São muito mais questionadores, porque eles sabem onde hoje eles podem ter informação sobre o produto. Ele sabe que hoje, se tolherem ele de se relacionar com a marca indo lá, a marca pode vir até ele. E isso não volta mais atrás. Portanto, qual é o meu papo com vocês? Abracem o novo. Existe uma nova forma de vender, unindo o mundo físico do mundo digital. Uma nova forma de se relacionar, que olha ali, mensageria. Hoje as pessoas estão conectadas 100% nesse raio desse WhatsApp, que virou um dos principais canais de venda que a gente tem. Portanto, se é venda, tem que medir, para entender por onde eu estou vendendo mais. Estou me antecipando aqui já. Existe uma nova dinâmica de quem hoje olha a venda, passar a observar, para entender por onde e quando e como eu tenho que vender mais. Tem novos canais de venda surgindo, gente. Novos canais de venda surgindo a partir da pandemia. E a gente precisa mudar a mentalidade. Fortemente. E aqui eu vi esse slide, foi passado para mim num evento internacional que a gente cobre, que é todo janeiro, e a gente já vai estar lá agora no próximo janeiro, chama-se NRF, National Retail Federation, é o maior evento mundial de varejo, que acontece em Nova York, Fabiano, há 114 anos, nesse janeiro. O que quer dizer isso, gente? Principais empresários, executivos, gerentes do mundo inteiro se reúnem em 3 dias. Durante 114 anos isso acontece, para entender qual o destino dos seus negócios. O que eu preciso fazer para vender mais e continuar relevante? E numa palestra que eu acessei, o cara falou o seguinte: o gênio saiu da lâmpada. Não adianta você achar que vai voltar a antes da pandemia, a 2019, 18, 17. Esquece isso, porque agora não volta mais. É igual o gênio, quando ele sai da lâmpada, já era. Não vai conseguir caber de novo ali dentro, porque ele é grande pra caramba. Portanto, gente, convido vocês a fazer isso aqui, ó. Mudem o mindset de vocês. Esse é o pano de fundo para a gente entrar com algumas coisas que a gente vai precisar estar de olho. Mas a primeira coisa é: não dá para não dá para treinar quem não quer ser treinado. Não dá para melhorar aquilo que eu decido não melhorar. E nesse meio do caminho aqui, Fabiano, desses 3 anos, e pessoal, pandêmicos, como eu disse, eu vi um monte de profissional sair, ser demitido, eu vi um monte de dono quebrar, e eu vi um monte de gente ser promovido e prosperar. O que foi o mais forte para isso acontecer? De fato, as pessoas tentarem apagar o passado e focarem no futuro, no presente e no futuro. Apontem o mindset de vocês para o crescimento e não para o fixo, para o que aconteceu. Porque olha como as pessoas se comportam diante disso. E aqui que eu falei, gente, que tem dor. Porque imagina, todos vocês têm uma história de muito sucesso para vocês estarem onde estão. Desafiar isso é complicado. Mas olha, convido vocês a olhar para essa tela, porque vocês veem que o quanto é perigoso o que está na nossa cabeça. Porque quando a gente tem um desafio pela frente,
Quem está com mindset fixo, preso no passado, vai evitar o desafio. Quem está apontado para o crescimento, vai abraçar o desafio. Um obstáculo. Você acredita que não vai aparecer novos obstáculos na nossa frente? Claro que vai. Agora, como a gente lida com isso que é o importante? Se você está preso ao passado, mindset fixo, você vai ficar na defensiva e tentar desistir desse obstáculo. Agora, quem está apontado para o crescimento vai persistir nessa dificuldade porque acredita que vai sair melhor disso. O esforço é algo infrutífero para quem está preso no passado. Agora, já quem está apontado para o crescimento, o esforço é o caminho para a excelência. Crítica por quem tem o mindset fixo, preso ao passado, sempre vê como algo negativo. Agora, quem está apontado para o crescimento sempre aprende com uma crítica. Agora, gente, esse mundão me conecta em um monte de empresa que eu vejo o seguinte, Fabiano, às vezes, e isso é que é legal fazer parte de uma rede, e vem comigo, são 27 filiais, ou eu errei aqui, para mais ou para menos? Um pouquinho mais, 24. Estamos caminhando para 16. Sabe como é que eu chamo isso? Caíto Maia, você conhece bem? Caíto Maia, fundador da Chili Beans. Já ouviram falar nessa marca, gente? Chili Beans? Mais de 1.000 unidades. Vendem óculos, acessórios e tudo mais. O Caíto Maia que falava isso. Num evento ele falou, mas hoje a gente com as nossas 900... Aí o gerente de franquia dele chegou para ele e falou, Caíto, nós temos 820, não 900. Ele falou, isso é a construção da verdade futura. Eu já estou de olho nas 900 que a gente vai ter. Então, coloque isso como construção da verdade futura. Vai chegar em 27, vai passar disso, Fabiano. Temos 24, mas isso vai evoluir. E olha, numa franquia, você falou de franquia, eu vou usar o exemplo aqui, tudo bem? Sucesso dos outros. Eu já vi no mundo do franchising, gente, por exemplo, um franqueado que mora no Rio de Janeiro, onde eu moro, pegar um avião para ir visitar o franqueado de Belém. Sabe para quê? Para entender o que o cara de Belém faz para vender tanto. Agora, dentro da mesma rede, eu já vi franqueado falar o seguinte: só dá certo em Belém. Quero ver ele fazer vender aqui no Rio de Janeiro. E é isso que eu chamo de separar os meninos dos homens. Entende? Isso está na cabeça de cada um. O cara que tem um mindset fixo vai se sentir ameaçado com a venda da outra filial. Enquanto que alguém vai falar o seguinte, Fabiano, eu posso visitar o Ronaldo, lá da outra filial? Quero passar 2 dias com ele, cara. Eu quero entender como é que esse cara faz para performar tanto. Isso está na cabeça de cada um de nós, cara. E se a gente não mudar esse mindset e ficar no fixo, eu aposto com vocês que a gente vai ter resultados diferentes de quem está programado a sempre crescer. Então, é a primeira lição. Vamos programar o nosso mindset para o crescimento. Porque não adianta lutar contra o futuro. Jeff Bezos, CEO da Amazon, se você está ali, ó, se você está se afastando do futuro, o futuro sempre vencerá. E o papo aqui é discutir sobre isso, gente. É o que a gente pode fazer para, no futuro, a gente ser muito melhor do que vocês já são. Então, passa pelo que eu acabei de falar, para que a gente tenha uma visão agora do negócio de vocês. E uma das coisas mais nocivas para quem é, por exemplo, um gerente de filial, para quem dirige uma equipe de vendas, é deixar que esse cabo de guerra vença para o lado direito. É deixar que o operacional te agarre de uma certa forma que você não consegue entender por que o ticket médio não aumenta. Que você não consegue entender por que você não vende mais itens para cada cliente numa visita. Que você não consegue entender por que uma filial está performando mais do que a minha. E isso vem por intermédio das pessoas. Por isso que eu coloquei aqui, ó, o nosso desafio como gestor é fazer com que esse cabo de guerra venha mais para o lado da gestão comercial e das pessoas, porque resultado vem por intermédio de pessoas. Não sei se vocês concordam comigo. Mas vocês devem ter um time que estão lá, no fronte de batalha. E que quanto mais engajados eles estiverem, mais vocês vão vender. Porque pessoas engajadas vendem mais. Pessoas engajadas se comprometem mais.
Pessoas comprometidas trazem mais resultado. Fica aqui a pergunta: como eu faço isso? Primeira coisa é, se quiserem ter uma equipe de sucesso, olha para esse tripé, porque para mim foi uma forma de deixar tangível o que a gente pensa aqui. Quer ter uma equipe de sucesso? Essa equipe tua tem que entender do operacional do negócio, conhecer profundamente os produtos que vende e, de preferência, com técnicas de venda. Vou repetir. Equipes de sucesso passam por esses 3 pilares. Conhecem o operacional do negócio. Conhecem profundamente seus produtos. E conhecem de técnica de venda. Agora, mais do que nunca, só vai dar resultado se elas tiverem, tá vendo aqui na ponta do triângulo, vontade. Portanto, uma dica para vocês: contrate gente que tenha vontade, mesmo que não saibam esses 3 pilares, porque esses 3 pilares eu ensino. Eu tenho obrigação, enquanto gestor, de ensinar como é o operacional do meu negócio, ensinar a respeito das características e benefícios dos meus produtos e técnicas de venda para ajudá-los na venda. Agora, o que eu não consigo ensinar é o ser humano ter vontade, concorda? Como é que se faz um treinamento de vontade? E aí, parafraseando uma fonte de inspiração para a gente, eu trouxe até um vídeo dele aqui, até porque eu o conheço pessoalmente, graças à satisfação de ter convivido na minha trajetória um pouquinho com ele, que é o Bernardinho. E o Bernardinho fala coisas que eu adoro, uma delas é o seguinte: fica na minha equipe até quem não sabe, mas eu não permito que fique na minha equipe quem não quer. Porque não dá para treinar quem não quer ser treinado. Faz sentido isso? Então fica na minha equipe até quem não sabe, porque quem não sabe eu ensino. Por isso que o Bernardinho é ficcionado por treino. Quanto mais a gente treina, mais eu vou saber do operacional, dos meus produtos e de vendas. Eu acho que o Leonardo levantou a mão aqui. Apareceu rapidinho uma mãozinha para mim aqui, gente. Faz Barrei sem sentido? querer, desculpa. Opa! Estava crente que o Leonardo já ia me ajudar aqui, concordando ou não concordando. Mas tudo bem, a mãozinha já me fez feliz aqui. Gente, fiquem à vontade, como eu falei, beleza? Agora vem comigo. Para a gente não cometer o erro do cabo de aço que eu passei, no cabo de guerra que eu coloquei no início, para a gente não deixar o operacional nos triturar, para que a gente possa olhar para aquilo que vai trazer mais resultado. E o que vai trazer mais resultado? A gestão comercial, gestão por indicadores e o olhar para as pessoas. Vou repetir, o operacional ele é importante para o negócio rodar, mas a tua maior quantidade de tempo, gestor que me ouve, deveria ser olhando tudo que diz respeito a para onde você tem que chegar, até onde você tem que chegar. Estou falando de metas, indicadores, quando eu preciso vender. E as pessoas que vão te ajudar a chegar lá. Então, um dos grandes problemas que existe para isso não acontecer é que não fica claro para as pessoas, às vezes, o que se espera delas. E aqui, eu já vou fazer uma interação com vocês, então. Qual a diferença de procedimento e responsabilidade? Quem quer responder essa? Qual é a diferença de procedimento e responsabilidade? Eu estou falando isso nessa frase ali, ó. Procedimentos e responsabilidade transmitidos à equipe vão ajudar você, gestor, a liberar seu tempo para olhar o que é mais importante. Mas, por isso, eu preciso perguntar: qual a diferença entre procedimento e responsabilidade? Valendo um coffee break virtual. E um Tati presencial quando a Natal, gente se... falou em comida, eu tô aqui, hein? Tati Natal. Tá vendo? Pronto. Por algum lado, a gente sempre pega um faminto, né? Como eu, gordinho, aqui só pensa nisso. Então, me ajuda aí, Tatiana. Na sua visão, qual é a diferença entre procedimento e responsabilidade? Procedimento é como se fosse um manual de instruções, né? O dever de casa é a mesma coisa de entrar, abrir a porta e sentar e ligar o computador. É o dia a dia nosso. A gente tem que seguir o procedimento É como se fosse uma instrução. E a responsabilidade, eu acho que tem a ver com o senso de dono. Do que deve ser feito, de como ser feito, da melhor maneira ser feita. Ó, eu vou te falar que no meio de tudo que você falou aqui, eu só vou organizar um pouco o que você falou. Mas você pode ficar tranquila
Fabiano, escreve aí. Quando tiver coffee Anota break aí, chefe. presencial, Tatiana tem que ter diferenciação nesse coffee break, eu chegar primeiro nele. Tá contigo. Parabéns e obrigado. Perfeito, Tatiana, fechado. posso só organizar aqui a tua fala? Por favor, era o que eu estava aguardando. Olha ali. Anota aí, galera. Sabe o que é responsabilidade? É o que deve ser feito. É o que você espera do teu time. Sabe por que muitas vezes você não consegue aquilo que você espera do teu time? Porque você esquece de dar o procedimento, que é o mais importante. Então, vamos lá, de forma didática. Responsabilidade é o que deve ser feito. Procedimento, como fazer. Por que muitas vezes dá errado? Porque a gente dá um monte de responsabilidade para as pessoas, mas não descreve o procedimento. Aí cada um faz do seu jeito. Aí você perde um tempão falando, cara, mas não era para ser assim. Você tinha que fazer isso na segunda, na quarta e na sexta. Aí você deu o procedimento. Só que lá atrás, você só deu o que ele tinha que fazer. Ele fez do jeito dele, todo dia. Aí você fala, cara, mas não era todo dia. Era segunda, quarta e sexta. Perdeu tempo. Ele agiu errado. E você achou... E o pior de tudo, hein, galera? Você acha que o problema é das pessoas. Desculpa, o problema muitas das vezes sou eu. Porque comuniquei metade e queria 100%. Portanto, galera, quer ter menos problema no dia a dia? Fale para as pessoas o que você espera delas. Mais importante, como você espera que elas façam aquilo. E, de preferência, deixe claro quem faz o quê. Porque isso vai te ajudar a fazer com que as coisas aconteçam de forma mais fluida, liberando o seu tempo. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês trabalham pra caramba. Às vezes, 24 horas não vai dar. Mas, às vezes, a gente está remando do lado errado do barco. É o dia inteiro apagando incêndio, ao invés de conseguir ter pensado numa coisa ou numa análise que poderia melhorar uma venda. Porque é o dia inteiro todo mundo te acessando de diversos canais, ou ligando, ou e-mail, ou WhatsApp, minando o teu tempo para resolver problemas operacionais, o que muitas das vezes a gente se sente um boy de luxo, porque fica resolvendo o problema de todo mundo, de luxo, porque ganha bem para fazer isso. E se sente exausto no final do dia. E a pior coisa que tem, gente, é a sensação de muito trabalho e pouco resultado. Isso baixa a autoestima, isso não deixa, a longo prazo, a gente bem com isso. É estresse, é um monte de coisa que vira patológico. Valéria Souza levantou a mão. Manda, Isso Valéria. tudo que você falou aí tem a ver como delegar de forma assertiva, correto? Correto. E o que você acha do que eu falei? Faz sentido para você? Total. A gente precisa definir prazos também, né? Porque às vezes Pronto. Olha que legal. Você ainda melhorou. Entrou mais no detalhe. Então, é o que deve ser feito, por quem, como e quando. Tem que me entregar, Valéria. Perfeito. Exatamente isso, porque isso vai ajudar, e eu estou preparando o terreno para aquilo que é o mais importante. Olha para a tela, porque isso é o mais importante. Desculpa, mas todos que estão aqui vivem de venda, de resultado. Pelo menos eu espero. Para serem gerentes de filiais, e as filiais precisam vender. Para serem coordenadores de uma equipe que vende, vocês devem estar no mesmo barco que eu. A gente precisa vender. Porque, do contrário, o bicho pega. E aqui, posso falar uma coisa para vocês. Tudo começa por isso. Mas eu vou falar uma coisa agora que pode soar mal. Não é isso que vocês têm que olhar apenas. Tudo começa aqui. Quanto que uma filial precisa vender? Ok. Mas agora o mais importante é o que está para baixo do iceberg. É como você vai fazer para chegar nas metas. E olha, agora tem que aprofundar. Porque você está vendo essa imagem? Essa imagem representa o mundo real. Um iceberg, gente. Aquilo que a gente vê para fora d'água, num iceberg, representa 15% do seu tamanho. 15% apenas, e você já acha grande, né? Aquele bloco de gelo acima da água. Pode acreditar
que 85% desse tamanho está para baixo. Então, qual é a minha proposta aqui? Quais indicadores que você precisa monitorar que mexem na altura do iceberg para fora? Você só vai vender mais se você mexer nos indicadores. E tem uma diferença do que é resultado do que é indicador. Meta é aonde você precisa chegar. É o norte. No dia a dia, um bom gestor trabalha no como, que são os indicadores. E aqui uma primeira interação. Vocês vão ver isso aqui. Eu vou sair, parar de compartilhar minha tela. A Tatiana, lá da Praxis, minha sócia que está comigo aqui me ajudando, vai projetar aqui na tela de vocês um QR Code. E aí, eu peço que vocês peguem o celular de vocês e apontem para o QR Code para responder a essa pergunta aqui. Ó. Com que frequência você olha os indicadores da sua filial? E vai estar aqui para vocês a pergunta, vocês vão clicar lá com que frequência. E a gente vai mostrar para vocês. Já saiu aqui, ô Tati? Isso, ó, vocês estão vendo a tela? Estamos vendo, estamos vendo. Estamos Eu vendo, mandei- estamos vendo sim. Eu mandei o link no chat sim. também. Então, olha lá, pessoal. Quem, por acaso, não estiver conseguindo ler o QR Code com o celular, a Tatiana mandou o link no chat. É só vocês irem no chat, clica no chat e responde para mim. Vamos lá. Com que frequência vocês olham os indicadores da filial de vocês? E tem todas essas opções aí. A gente vai dar um tempinho para vocês responderem. E o barato da história, eu vou ver online como é que o grupo está respondendo. Obviamente, não sai para a gente quem, tá? Fica à vontade para votar o que você quiser, porque a gente não sabe quem está votando. A gente só sabe a quantidade que está aparecendo e vai aparecer para a gente projetar para vocês aqui. Beleza? Então, vamos lá. Posso trocar? Se for, vamos Já ver o tem resultado? resposta aí? Já tem resposta? Isso. Então, beleza. Vou trocar aqui, tá? Um Troca aí. minutinho. Vamos Troca lá. aí para a gente ver. Então, vamos lá. Olha aí o que vocês estão respondendo. Olha ali, ó. Aí, Fabiano, já não foi 100% respondendo a mesma coisa. Você tem uma galera que fala aí, esmagadora, que olha os indicadores todo dia. E você tem 4 pessoas que Mais olham honestas. Uma vez por semana. Uma vez por semana. O bom da história é que não tem ninguém, que é só quando o meu gerente acha, ou o meu diretor, ou quem quer que seja, uma vez por mês e uma vez por quinzena. Muito bom. Bom, beleza. Vai ficar fácil da gente conversar aqui agora. Vai ficar mais fácil. Opa, Mas agora ficou obrigado bom, Toninho. Oi, Fabiano. Porque agora ficou bom. Se todo mundo tá vendo uma vez todo dia e só 4 uma vez por semana, agora ficou bom. Podemos começar a fazer para valer agora aqui. Toninho. Vai ficar legal o negócio agora. Então vamos lá. Vou de novo voltar com a minha tela aqui de onde parei, né? De onde parei. Então vocês devem estar vendo a minha tela aqui. Correto? Já aparece para vocês? Beleza. Sim. Vamos adiante. Concorda, gente? Por que a gente tem que olhar esse tal de indicador? Porque não dá para dirigir um carro sem painel. Como é que é? Fabiana do Mundo Alto Mobilístico é um piloto de primeira qualidade. Imagina, hoje lá na Fórmula 1, quem é o primeiro, quem está ganhando tudo é o Verstappen. É esse? Esse aí, esse mesmo. Imagina, vocês acreditam que se chega para o Verstappen e pergunta: amigo, quantas voltas faltam para você terminar a corrida? E ele fala: não tenho a mínima ideia, eu sei que eu estou rodando aqui. Desculpa, gente, é completamente o oposto disso. Eu posso te garantir que ele sabe, inclusive, quanto combustível tem suficiente para dar quantas voltas. Ele tem que andar a que velocidade para não queimar esse combustível. Ele tem que acelerar em que momento. E aonde ele fica tendo todas essas informações? Numa coisa chamada
dashboard, cockpit, painel. Não dá para um gestor dirigir o seu negócio sem que ele tenha esse painel. E a gente precisa ter método para fazer isso. Galera, eu convido vocês a assistir esse vídeo. É imbatível para mim. 1 minuto e meio de vídeo, menos até. Anotem aí que eu quero depois ouvir vocês sobre os insights que vocês tiveram com isso, beleza? Aqui eu vou trazer uma referência para a gente também. Professor Falcone, Vicente Falcone, é um dos papas da gestão aí que está por trás de um monte de empresa, falando da diferença de meta e método. Vamos nessa? Vamos ouvir aí? Fabiano, me avisa Bora lá. se o som vai estar saindo, tá bom? Agora, vai começar a falar. Tá sem Se som, você fala em Toninho. meta, você tem que estar agora falando tá. em método. Tem E som, muitas Tonini. vezes você dá meta para as pessoas e nunca ensinou método para ninguém. E método quer dizer padronização, quer dizer controle, gestão à vista, indicadores, tudo. Padronização de reuniões, acompanhamento, plano de ação, situações de controle de execução, ações corretivas. É todo um conjunto de coisas que tem que ser aprendida, praticada no dia a dia. E não adianta só dar aula, tem que ser aula e mais prática do dia a dia, correção de rumo, e tem que ter gente atrás, não é assim, é assado, entendeu? Então, o que eu acho assim é que tem muito executivo que, como ele sabe superficialmente, ele acha que essas coisas são superficiais, entendeu? E aí não dá o resultado que poderia ter dado. Ó, vou voltar para vocês agora verem pela segunda vez e pegarem os insights que para vocês podem ter sido poderosos. Se você fala em meta, você tem que estar falando em método. E muitas vezes você dá meta para as pessoas e nunca ensinou método para ninguém. E método quer dizer padronização, quer dizer controle, gestão à vista, indicadores, tudo. Padronização de reuniões, acompanhamento, plano de ação, situações de controle de execução, ações corretivas. É todo um conjunto de coisas que tem que ser aprendida, praticada no dia a dia. E não adianta só dar aula, tem que ser aula e mais prática do dia a dia, correção de rumo, e tem que ter gente atrás, não é assim, é assado, entendeu? Então, o que eu acho assim é que tem muito executivo que, como ele sabe superficialmente, ele acha que essas coisas são superficiais, entendeu? E aí não dá o resultado que poderia ter dado. E aí, gente, eu acho demais aqui esse vídeo. É duro, às vezes, a fala dele aqui no final, mas, de qualquer maneira, que insights alguém pode ter pego daqui? Que insights que possam ter feito sentido para vocês? Quem quer contribuir com alguma coisa que pegou da fala dele que fez sentido para vocês? Eu vou trazer aqui depois a nossa visão, tá? Mas eu quero escutar de vocês. Alguém querendo contribuir? Thales! Obrigado, Thales, que só as mulheres estavam participando aqui desse evento, meu Deus. Tinha que aparecer um cruzeirense macho aí para poder falar, né, não, Tonini? Eu sei do que você está falando, que eu sou fluminense macho aqui no Rio de Janeiro. E prestes a conquistar o mundo, hein? Isso é bom, isso é importante. Fala aí, Thales. Então, eu gosto muito da hora que ele fala de método, porque para atingir qualquer objetivo, qualquer meta, qualquer realização de projeto, é necessário um método. Outro dia eu tive um aprendizado disso interessante, porque a faxineira estava limpando lá em casa e ela estava demorando demais para fazer o trabalho, porque ela trabalha de forma totalmente desorganizada. Ela começa pelas partes mais difíceis, começa uma parte, não termina, depois começa lá na outra, joga alguma aguaceira danada e tal. E aí eu vi a minha esposa dando um método para ela trabalhar. Falou para ela que ela ia conseguir ter um rendimento muito melhor se ela começasse trabalhando assim, depois fizesse isso, depois fosse para aquela parte, ela ia fadigar menos, ela ia ter melhores resultados e ia atingir os objetivos. Então, eu achei fantástico o insight dele aqui.
que venda é método, né? Que nós, como gestores, temos que, além de divulgar a meta, mostrar como conseguir atingir a meta, quais os caminhos a tomar. É isso que a nossa equipe espera. Achei muito bacana, viu, Toninho? Show! Obrigado pela tua contribuição e pela analogia que você fez, cara. Foi fantástico. É exatamente isso. Quem já não passou por isso, né? E a gente espera a casa limpa, dentro daquele tempo. E às vezes não consegue por falta disso, né? Boa! Valéria levantou a mão. Pode falar, Valéria. Achei bacana as ações corretivas. Porque se você tem acompanhamento, você tem planejamento, né? E você faz o acompanhamento, você pode corrigir a rota em algum momento. Que legal. Olha, aí já entramos no método de gestão comercial mesmo. Ele deu o exemplo, o Thales, inclusive, citando a analogia da faxina, você já entrou agora no que a gente pode fazer como método. Então, ó, plano de ação, ação corretiva. E não pode ser feito de vez em quando. Senão não é método, é espasmo. E eu não acredito em gestão espasmódica. O gerente de filial vê de vez em quando aquilo. Não é método, é espasmo. Mauro levantou a mão. Obrigado, Valéria. Bom dia, Tonino, tudo bem? Beleza, melhor agora. Fala aí. É aquilo que a Valéria falou, eu estava pensando, tanto que ele toca nesse assunto 2 vezes de 2 maneiras diferentes. Ele fala de ações corretivas e fala de rever rumos, né? De pegar as coisas assim, ou seja, eu pego muito nisso também, porque a maioria das vezes a gente transfere responsabilidade, sabe? É como um pai que não quer ter o trabalho com o filho e passa para o celular, passa para a empregada, passa para a babá, porque educar está difícil. Então, corrigir rumos e dar feedback também é uma das partes mais difíceis que eu acho, porque as pessoas entendem hoje de uma maneira completamente diferente. Nós vivemos num mundo cheio de gato gago, né? Como a gente fala, cheio de mimimi, né? Mas assim, na minha maior dificuldade hoje é exatamente essa, você corrigir o rumo, até porque a gente transfere responsabilidade e dá os insights como de modos corretivos que a Valéria bem lembrou. Eu acho que são as 2 maiores dificuldades que nós temos hoje como gestores. Muito obrigado, Mauro. Primeiro, pela tua honestidade. Segundo, por de fato compartilhar aqui com a gente isso, né? E isso chama-se protagonismo. A gente precisa, e você já deu um spoiler do que a gente vai fechar o nosso bate-papo, assumir mais responsabilidade. E aí, pegando o gancho que você usou da escola, é muito mais fácil ocupar a escola pela educação do meu filho, achando que eu, dentro de casa, como pai, não tenho responsabilidade de educar. E desculpa, né? São coisas diferentes que podem se complementar. Muito legal, Mauro. Mais uma pessoa levantou a mão e a gente já evolui aqui. Que bom. Vamos lá, todo mundo participando. Jean. Vamos lá, Jean. Obrigado. Foi muito legal a fala, né? Agora é o Wallace, né? Não, apareceu o Wallace para mim aqui, não. É o Jean que está falando? É o Jean que está falando, mas se o Wallace quiser falar, eu cedo não, a palavra. É que o Wallace levantou a mão. Pode continuar, meu irmão. Aí eu falo depois, Jean. Tá. Não, é interessante a fala do Falcone, né? E ele, de uma certa forma, aquela parte, Tonino, que você disse que ele pegou pesado no final, mas um líder de verdade, ele não só fala como faz, né? Ele mostra como faz, né? Então, quando ele fala assim que tem executivo que acha que isso é superficial, por conhecer também de forma superficial, né? É uma maneira, para mim, de expressar o seguinte, ó, eu conheço isso daqui, faço o que eu falo, mas não faça, né? Mas eu não estou fazendo aquilo que eu estou falando, né? Então, é como se tivesse que ser o exemplo para os nossos liderados daquilo de como deve ser feito e da forma melhor a ser feita. E o que, agregando aqui ao que você está falando, e concordo com tudo, muitas das vezes o que ele quis dizer também é que essa pessoa nem conhece, tipo, ou conhece superficialmente o que precisa ser feito. E até porque ela conhece superficialmente, ela acha que é superficial. E cá entre nós, para vocês estarem onde vocês estão, não dá para ser superficial, cara. Tem que ser cirúrgico. Tem que ser cirúrgico. Sarrafo subiu. Wallace, vamos lá na última aqui contribuição para eu poder avançar, e obrigado pela contribuição de vocês, galera. Bom dia, Tonini. Olha, como Jean, eu observei muito o final do texto da
apresentação, e eu achei também a quebra de paradigma. Eu acho que o que nós fizemos até hoje não garante o que nós faremos no futuro. Boa. Então, esse exercício da gente quebrar esses conhecimentos e colocar novos é uma sinergia que tem que ter com a equipe o tempo todo e focado em resultado dia a dia. É isso aí, Wallace. Você sabe qual é a maior dor? Para todo mundo, gente, sabe qual é a maior dor do adulto? Não é aprender coisa nova. Adulto não tem problema em aprender coisa nova. Sabe qual é o problema do adulto? Desaprender desaprender de coisas que um dia foram importantes para ele, mas que hoje não faz o mínimo sentido. E a gente é apegado. E todos vocês têm uma história do caramba atrás. Desapegar disso dói. Mas é o que eu convido vocês a olhar. Porque, meta requer método. Não dá para dar meta para as pessoas sem método, que é o como chega lá. E método é um conjunto de procedimentos e de ações padronizadas. Como, por exemplo, ali, padronizar a reunião. Padronização de reunião. Exemplo, toda segunda eu vou fazer reunião com a minha equipe, segunda ou terça, que seja. Mas que ache o melhor dia, melhor momento, melhor horário. Para quê? Para falar dos indicadores. Para ter uma visão à vista de como estamos, aonde precisávamos estar. Para criar plano de ação. E aí o controle de execução, porque não adianta controlar plano se não tiver acompanhamento da execução daquilo. E as ações corretivas. Estamos indo no rumo? Não estamos? Muda. Não tem problema nenhum mudar. Tem problema é continuar indo para o lado errado. E isso como padrão e não espasmo. É aqui que a gente tem que começar a olhar. Método, se conhecido superficialmente, pode não dar o resultado esperado. E esse livro, indico a vocês, vale a pena essa obra. Dele mesmo, O Verdadeiro Poder. Método, gente, é a junção de duas palavras de origem grega. Meta mais odos. Meta é onde você quer chegar. Odos, caminho. Então é isso que vocês precisam, enquanto líderes, fazerem no dia a dia. A meta tem que ser dada, mas agora trabalhem no caminho. E o caminho passa pelo que vocês fazem com os indicadores de vocês. Lembra? O que está embaixo da água. Você quer melhorar um resultado? Vende itens de maior valor agregado. O nome disso é ticket médio. Você quer melhorar o resultado? Vende mais produtos para cada cliente, que vai aumentar o resultado. Vocês querem aumentar o resultado? Converta mais vendas em cima das visitas que vocês fazem. Taxa de conversão. É isso que vai melhorar o resultado, a ponta do iceberg. Então, a gente precisa ter isso traçado e de forma metódica e não espasmódica. Conversem depois. Qual deveria ser o melhor método para a gente? Nos reunir sempre com a equipe quando? Em que momento? Em quanto tempo? Colocando tudo isso aonde? Porque a jornada comercial está aqui, gente. Jornada da gestão comercial. Começa com a meta. Para onde você tem que ir? Com qual plano de ação você vai estabelecer com a tua equipe para chegar lá e executar? Simples assim. Meta, planos de ação, execução. Meta, aonde vocês querem chegar? Plano de ação, como vocês vão fazer para chegar lá? E execução, eu tenho que acompanhar. Ações corretivas, de reconhecimento. Olha como é simples, não precisa reinventar a roda, só precisa ser feito, praticado, todos os dias. Não basta ser aula apenas, é aula e prática. Foi o que o Falcone falou. O que significa isso? Você está na filial, deu as diretrizes, se dedica também no campo. Tira tempo para você estar com o teu time, para você estar no front, né? Porque é isso que a gente, cada vez mais, vai nos ajudar a buscar engajamento. É muito bom ser liderado por um líder que você sabe, se precisar, está ali. Então, a meta, onde a gente quer chegar, elas são geralmente desenvolvidas com bases em dados históricos, avaliação de mercado, estratégias de crescimento que vocês precisam ter. Aí vai sair na meta. Eu não quero ensinar o padre a rezar a missa. A minha preocupação aqui é como lidar com isso. Como vocês devem cascatear isso para o time, deixando claro para onde vocês têm que chegar. Agora, mais do que nunca, desculpa, sabe quem vai ser o melhor gerente de filial?
e, gente, eu posso falar numa boa, porque eu não conheço vocês, então eu não estou apontando o dedo para ninguém, mas aquele que melhor vai trabalhar nos desdobramentos, nos planos de ação e nos acompanhamentos disso tudo. Porque o time vai precisar disso. O time está no campo. E isso está na cabeça dos principais estrategistas, líderes de mercado, caras bem-sucedidos. Eu quero trazer para vocês esse exemplo aqui. Esse cara chama-se Ricardo Roldão. Para quem é da região aí em São Paulo, já deve ter visto ou ouvido falar nos atacadistas Roldão. Leva o sobrenome da família. Ele já é a segunda geração e está à frente. Eu tive o prazer de estar com ele num evento e a gente pôde entender um pouquinho de como ele fez para conseguir transformar o negócio da família num player de mercado, um dos maiores. E aí ele chegou para a plateia, eu me lembro disso como se fosse hoje, porque ele incomodou pra caramba. Eu adoro ser incomodado, porque desafia a nossa zona de conforto. Por isso que sempre que eu posso, gente, eu não estou aqui falando para vocês. Eu estou sentado aí onde vocês estão, escutando alguém falar. É a coisa que eu mais adoro, né? E ele falou o seguinte, chegou para a plateia e falou... primeiro ele falou o seguinte, gente, a gente só chegou onde chegou em primeiro lugar, porque eu tive que mudar a minha forma de pensar. Quando eu consegui mudar o meu mindset e me reprogramar, a coisa começou a dar certo. Por exemplo, eu tenho tanto indicador aqui na empresa, gente, ele vende na casa de muitos bilhões. Parecido com vocês. É muito bilhão. E aí, desculpa, muito bilhão, o que não falta é ter número para olhar. Mas olha a visão dele. Vê se pode servir para vocês de alguma forma, Fabiano, que eu gostei muito da visão dele. Ele chegou para a plateia e falou, eu tenho tanto número e indicador para olhar que às vezes a sensação que eu tenho é que eu tenho um monte e não olho nenhum direito. Que eu resolvi mudar. Sempre existe 1, 2, 3 que são mais importantes do que os outros 50. Eu resolvi mudar e classificar o seguinte, qual é o meu primeiro indicador? O indicador número 1 dessa minha empresa. E eu foquei nele. E aí ele chegou para a gente, para a plateia, e perguntou, qual é o teu indicador número 1? Você que está me escutando. Qual o indicador número 1? E aí eu me olhei para os sócios que estavam comigo, a gente adora número, olha um monte, mas não tinha isso, assim, o número 1 não tinha. Aí ele fez a segunda pergunta. Quantas vezes você olha para ele no dia? Bom, se eu não tinha o indicador número 1, a segunda pergunta me deixou pior ainda, porque eu não saberia respondê-lo. Aí ele fez a terceira. E o que você está fazendo para melhorá-lo? Gente, aí me matou. Aí me matou. Porque eu falei, cara, olha o que esse cara faz. O cara tem uma empresa de bilhões. E ele falou o seguinte, ele continuou. O indicador número 1 chega na minha mesa, como CEO desse negócio, 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia chega na minha mesa o indicador número 1 da empresa. E por que 4 vezes? Porque quando chega, não está como deveria, eu consigo fazer alguma coisa para que ele melhore ainda dentro do mesmo dia. Aí eu me matei. Porque eu falei, gente do céu, se esse cara... Vamos comparar. Atacadista Roldão, um Boeing, um A300 e não sei quanto, o avião mais... o maior avião do mundo de passageiros. Enorme. Ele dirige um negócio desse. Praxis Business, a empresa que a gente tanto ama, um helicóptero, um drone perto disso. E se esse cara acha, porque eu sempre achei o seguinte, mexer num drone para ele mudar o lugar, mudar de rumo, é muito mais fácil, pequenininho, rápido, leve, assim como a Praxis. Eu nunca imaginei que alguém que pilotasse um A330 achasse que qualquer coisa que ele fizesse rapidamente já mudaria o rumo do negócio. Eu achei que fosse demorar mais. Pois é, por conta desse meu pensamento que talvez eu não esteja vendendo bilhões como esse cara vende. Porque ele acredita que mesmo à frente de uma empresa de bilhão, o que ele faz no dia pode mudar o resultado do dia. E aí, gente, quem sou eu para não seguir um troço desse?
Hoje, na Praxis, por conta dessa palestra, a gente tem o nosso principal indicador, a gente olha para ele toda hora e comemora, sempre que atinge ele. Toca um sino aqui na empresa. E virtualmente no WhatsApp para o grupo da empresa inteira. Para quê? Para comemorar e todo mundo ver que atingimos o indicador número 1. Minha pergunta que eu faço é, qual é o indicador número 1 de vocês? O que vocês fazem com ele? Aqui eu estou trazendo referências, e aqui mundial. Esse cara está à frente de um dos maiores conglomerados do mundo PET, que existe no mundo, da Petco. E na última NRF, que eu falei para vocês, que é o maior evento de varejo do mundo, a gente teve o prazer de assisti-lo. E ele falou o seguinte, quando eu cheguei aqui na Petco, havia 20 métricas diferentes sendo rastreadas. A gente simplificou tudo isso. Esse cara mais do que triplicou o faturamento da empresa. E aqui é uma das ações que eu quero compartilhar contigo. A gente simplificou em 5 métricas. E o que a gente fez? Não ficou só com a gente aqui na empresa. A gente pega esses dados e dá para os gerentes das lojas. Entende, gerente das lojas? O que pode ser chamado de filiais aí por vocês. Tornando esses gerentes gerais e fazendo com que todos esses dados que estavam sendo mantidos na sede da empresa ficassem agora com eles. E responsabilizamos eles do que precisa ser feito. Então, algumas dicas aqui. Primeiro, tem dados para caramba? Traz para os que são mais importantes. Segundo, empodere o time. Se você já tem isso na filial, bota para baixo e acompanhe. E é isso que vai mudar o jogo, gente. É o que você faz com o que está na tela. E aqui eu já estou igual aqueles 34 pessoas que responderam lá a enquete. Eu também concordo, tem que ser visto diariamente, eu vou dizer mais, ainda várias vezes no dia. Você tem que olhar teu ticket médio, quanto está na tua filial, clientes que porventura você perdeu, os que você recuperou, venda média que você está obtendo, avaliações dos seus clientes, que isso é reputação, margem, não dá para vender a qualquer preço, senão você vai quebrar. E quantidade de peças vendidas. Digo, não só da filial, entra por cliente, por pessoa, por vendedor teu. Engrossou o caldo. É isso que vai separar os meninos dos homens. Quanto melhor vocês conseguirem atuar aqui, gente, não tenha dúvida que é isso que movimenta o bloco para cima da água do iceberg. Os resultados. Se atua embaixo, mudar o resultado é uma consequência do que vocês estão olhando na tela. E eu digo muito mais. Vocês conhecem o negócio de vocês muito mais do que eu. Eu peguei alguns indicadores. Vocês conhecem muito mais indicadores que vocês, porventura, tenham. Não necessariamente são exatamente esses, mas peguem o espírito da coisa. Um bom gestor tem que ter o olhar para o indicador, e isso a todo momento, para entender que razões ou o que eu preciso fazer, razões, se eles estiverem muito bem, que me levaram a estar muito bem. Para quê? Para repetir, para melhorar. Razões que me levaram a estar muito mal nesse indicador. Para quê? Para traçar uma estratégia e um plano de ação para a melhoria do indicador. Porque se você muda qualquer indicador desse, você melhora o resultado. Então, aqui, o que resta é como faremos para chegar lá? Acompanhamento junto à equipe, a análise desses indicadores, a confecção de planos de ação e a execução é o que vai garantir isso. Aí você me entende que quanto mais tempo você tiver aqui e menos tempo se dedicando ao operacional, eu tenho certeza que as mentes brilhantes que aqui estão irão conseguir dedicar energia no ponto que mais vai dar resultado para vocês. Então, volta um pouquinho. Organiza a casa. Tenta se liberar mais das tarefas operacionais. Elas foram feitas para serem delegadas. Deixar claro para as pessoas o que deve ser feito, como deve ser feito, quando deve ser feito e quem vai fazer isso. Para que você dedique tempo aqui, gente. Quanto mais vocês estiverem dedicados a analisar os seus indicadores, para a partir deles reconhecer os méritos quando eles estiverem bons,
traçarem planos de ação de melhoria quando eles não tiverem bons e focar na execução, tá aí. Essa é a roda do sucesso. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é isso que você tem que trilhar no teu dia a dia. Vamos dar uma olhada aqui. Só tem 2 tipos de dor: a dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você escolhe. Cada um de nós escolhe isso. E não há dor pior do que a dor do arrependimento. Ah, se eu tivesse feito. E nós vamos vivê-las em alguns momentos. Eu podia ter me dedicado um pouco mais àquela pessoa. Eu podia ter me dedicado mais àquela pessoa. Tem uma coisa na vida que é muito importante, que é o foco. E no que a gente foca? O que é importante para você? Eu me preparar bem, eu ler bem, eu cuidar da minha família. Então você tem que dizer não para algumas coisas. Diga não aos ruídos. O que é o ruído? Tudo aquilo que você não controla, tudo que você não controla é ruído. Você não controla aquilo. Você não controla, você controla as emoções, como você lida com aquilo. Ou seja, gente, diga não aos ruídos. E tenha muita disciplina para realizar as coisas que precisam ser realizadas. Disciplina para olhar indicador. A gente tem que se disciplinar, senão perde foco. Perde foco. O ruído te tira. Então, quando ele fala de a gente tem a dor da disciplina, porque dói ser disciplinado. Acordar cedo todo dia, às vezes mais do que você precisa, do que você poderia, mas porque eu preciso olhar o indicador, eu preciso guiar o meu time, e não tive tempo. Ao invés de procrastinar, a disciplina de fazer. E vai ter que me exigir acordar mais cedo naquele dia? Vai ter. Então tem a dor da disciplina, mas tem uma dor que é pior, que é a dor do arrependimento. É do eu poderia ter feito isso, talvez se tivesse feito, atingiria a meta. Passou. Só que agora passou. Foca na próxima. Aquela tu não tem como voltar atrás. Eu prefiro sentir a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Eu poderia ter focado mais nos meus números. Foquei menos do que eu poderia. Já era. Passou. Eu preciso me preparar para isso, caso eu não saiba. Eu preciso buscar. Disciplina vem de discípulo, da palavra discípulo. Discípulo é quem segue. Entendeu por que virou disciplina? Porque foi feito para seguir. Então a gente tem que estabelecer para onde a gente quer ir, entender o que eu faço, como eu faço para chegar lá e me disciplinar para fazer aquilo de forma metódica. Porque eu preciso controlar tudo isso. E, gente, nada disso vai acontecer se não tiver uma liderança forte. O Wallace mesmo falou, a gente tem que fazer isso com a equipe, e aqui talvez seja o maior desafio. Outro falou disso também aqui. Como que a gente vai aplicar essas estratégias na minha filial? Olha esse vídeo que eu acho muito legal, porque isso pode também te ajudar a validar as coisas que a gente está falando. Então, procura ver que eu estou falando de bastante coisa e trazendo exemplos práticos de quem está à frente de algum negócio e precisa, de qualquer maneira, produzir. Né? Que o Carlos Brito, que está à frente da Ambev, também dando um depoimento dele num evento de uma empresa que estava acontecendo, ele entrou online para dar a participação dele. Dá uma olhada aqui. Me lembro uma vez eu estava com o professor Falcone e ele falava para mim sempre o seguinte, né? Brito, qualquer negócio que importa são 3 coisas: liderança, gestão e conhecimento do negócio. Essas 3 coisas, quando estão juntas, em geral, o resultado é bom. Eu falei, mas mestre, dessas 3, qual é a mais importante? Ele falou, liderança de longe. Eu falei, mas se eu tivesse que botar um peso, como é que seria? Ele falou, 70% de liderança. Porque você não precisa ter conhecimento de gestão como líder, nem conhecimento do negócio. Você tem um time que pode te dar isso. Mas você precisa saber montar o time. Você precisa saber inspirar o time. Você precisa convencer as pessoas que eles podem alcançar mais do que eles acreditam que possam alcançar. Você precisa eleger prioridades. Precisa saber dizer não para algumas coisas. Precisa ter princípios. Não pode pegar atalho. Que ninguém constrói uma companhia grande pegando atalho. Você tem que fazer as coisas corretas. Que nem construir uma catedral. Tijolo, tijolo. Demora. Isso tudo é um líder que mantém o time ativo. Vou passar de novo igual o outro. Porque eu quero ouvir vocês também dos insights desse cara que nada mais, nada menos está à frente da Ambev. Né? Essa instituição que vende pouquinho, que não cresce. Me lembro uma vez eu estava com o professor Falcone e ele falava para mim sempre o seguinte, né? Brito, qualquer negócio que importa são 3 coisas: liderança, gestão e conhecimento do negócio. Essas 3 coisas, quando estão juntas, em geral, o resultado é bom. Eu falei, mas mestre, dessas 3, qual é a mais importante? Ele falou, liderança de longe.
Falei, mas se eu tivesse que botar um peso, como é que seria? Ele falou, 70% de liderança. Porque você não precisa ter conhecimento de gestão como líder, nem conhecimento do negócio. Você tem um time que pode te dar isso. Mas você precisa saber montar o time. Você precisa saber inspirar o time. Você precisa convencer as pessoas que eles podem alcançar mais do que eles acreditam que possam alcançar. Você precisa eleger prioridades. Precisa saber dizer não para algumas coisas. Precisa ter princípios. Não pode pegar atalho. Que ninguém constrói uma companhia grande pegando atalho. Tem que fazer as coisas corretas. Que nem construir uma catedral. Tijolo, demora. Isso tudo é o líder que mantém o time ativo. E aí, gente, algum insight que alguém possa ter tirado desse trecho da participação dele nesse evento? Que queira contribuir? Levanta a mãozinha aí. Posso eu aqui, Valéria. Oi, Valéria. É muito bacana essa questão da liderança inspiradora. E você conseguir engajar a equipe a fazer o que precisa ser feito da maneira correta, com qualidade. Então, a questão da entrega mesmo, né? Está todo mundo bem orientado, alinhado, e engajar nessa cultura de fazer o que é correto, os resultados aparecem. Boa! E você falou a importância de inspirar, né? E aí, Sim. concorda? Se você, como líder, já não é alguém que tem foco total nos indicadores, como é que você acha que a tua equipe vai ser no dia a dia? Ela acaba não dando também tanta importância a isso. E talvez seguir por questões mais intangíveis. E aqui que está o problema. Tem que vir de cima para baixo. Como é que se cria uma cultura numa empresa? De cima para baixo. Cultura de baixo para cima é motim. Não adianta o vendedor querer fazer uma coisa sem que lá em cima a liderança queira. Está se amotinando contra a liderança. Agora, de cima para baixo é que a coisa acontece. Então, é exatamente isso. Você inspira o time no dia a dia, nos seus hábitos, com as suas atitudes, e passa por isso. Boa, Valéria. Quem mais? Mais alguém sobre o... Opa, André Luiz. Vamos lá. Obrigado. Bom dia, bom dia. O que eu achei mais interessante foi onde ele toca no termo manter o time ativo, né? É necessário que a gente faça da sala de vendas uma grande briga na feira, né? Sem muito silêncio, a equipe toda hora recebendo algum tipo de álibi, algum tipo de empuxo, né? Para que essa produtividade, esse ambiente produtivo se torne cada vez mais... vire rotina, né? Na verdade. Exato. E crie o hábito, né? E assim que a gente vai criando hábitos, né? Show, André. Ó, eu fiz aqui meu dever de casa de coisas que eu acho que são importantes. Para um negócio ter bons resultados, ele precisa ter 3 coisas e juntas melhor ainda: liderança, gestão e conhecimento do negócio. Liderança, gestão, conhecimento do negócio. Esse papo é reto entre nós, gente. Isso vale para cada um que está ouvindo aqui. Você é líder, você precisa ter gestão e conhecimento do teu negócio. Agora, como líder, talvez você não precise ter profundo conhecimento do negócio. Eu sou o gerente da filial, mas meu coordenador, às vezes, sabe muito mais do que eu sobre um determinado assunto. Parabéns para você, porque teve a competência de ter um coordenador assim. Você viu o que ele falou? Você tem que ter um conhecimento maior do que tudo isso. Saber montar o teu time. Saber montar teu time. Porque não adianta você ter conhecimento pra caramba se não é mais você que faz lá, cara. Não é você que vai fazer todas as visitas e tudo mais. Agora já é importante que você tenha alguém que faça. Que tenha alguém que faça isso. E aí vai precisar eleger prioridades. Ter princípios, fazer o que é correto e não pegar atalho. Você precisa inspirar seu time e convencer as pessoas de que elas podem alcançar mais do que elas acreditam. Gente, eu tenho certeza que quando vocês dão a meta para alguns, tem gente que antes de começar o jogo já está derrotado. Acontece isso? Vocês já viram isso na vida de vocês? Vai passar a meta para o time. Passou, tem gente que antes de receber já estava derrotado. Já achando que não tinha competência de conseguir chegar lá. Fala, Wallace. Oi, Toninho. Eu acho que a gente tem uma paixão pelo problema, enquanto a gente devia ter o amor pela solução. Boa. A gente tem que abandonar a paixão e pegar o amor com raiva. É isso aí, cara. É vida que segue. Vamos entender aonde a gente tem que chegar. Eu talvez não tenha chegado porque estava fazendo as coisas de um jeito. Será que eu não posso mexer no jeito? E aqui que está a grande provocação. A gente vai ter que mexer cada vez mais nos nossos jeitos de fazer as coisas. Porque o bom líder é esse aqui, ó. É aquele que domina
o método de bater metas. E investe tempo nisso, no desenvolvimento do seu time para conseguir chegar lá. E a gente já viu o método. Meta, plano de ação, controle de execução, acompanhamento. Não precisa reinventar a roda. E isso baseado em indicadores. E aqui vai a dica de como pode ser o método. O que vai fazer a diferença na sua análise desses indicadores é o desdobramento nas ações, gente. Não adianta nada ficar debruçado em cima de um dashboard para ver um monte de número, se você não sabe o que está por trás do número. Se você não sabe o que significa ticket médio alto ou abaixo do que você queria. E o principal, o que move esse ponteiro? Por que alguém tem o ticket médio baixo? Por que tem outro vendedor que tem o ticket médio alto? É aqui que vai fazer a diferença de vocês, gente. É quem de fato sabe o que está por trás do número. E aí tem a capacidade de, com essa leitura, transformar em plano de ação. E isso de forma individual. Porque dentro do teu time aí, ó, você tem vendedor que tem ticket médio ruim e outros que tem excelente. O papo não pode ser igual para eles, porque eles são diferentes. O papo é diferente entre eles. Portanto, semanalmente, a minha dica é: faça análise formal de todos esses indicadores de venda da tua filial. E aí traga para análise aquilo que faz sentido para vocês. Eu aqui dei exemplo, ticket médio, venda média dia, avaliação de clientes, mas vocês tragam o que for relevante para vocês. Mas não faz só análise. Tem que chegar à conclusão do porquê que eles estão desse jeito. E aí, para mim, o mais importante é o que vem a seguir. Registre esses planos de ação individuais para cada vendedor. E a partir dessa reunião que você vai fazer com ele, individual, de alinhamento, de plano de ação, acompanhe no dia a dia. Simples assim. Então, ó, análise dos indicadores, daqueles que são relevantes para vocês, planos de ações individuais por cada vendedor, porque eles se comportam de forma diferente, trazem números de forma diferente, para que, mais do que isso, depois vocês possam acompanhá-los individualmente. E eu garanto, gente, que se a gente conseguir fazer isso, a gente vai e tende a ter o topo do iceberg aumentando. Não tem dúvida. Por quê? Porque não precisa reinventar a roda. O grande desafio é executar. E sem espasmo. Não dá para fazer isso numa semana e não fazer na outra. Ah, mas Toninho, eu não vou conseguir. Então nem cria. Pensa num outro método que faça sentido para você. Eu não estou engessando ninguém aqui. Eu estou trazendo um mindset diferente. E o que você tem que fazer numa reunião dessa individual? O que está aqui, ó. Reconhecer as pessoas que bateram meta. Precisam ser reconhecidas. Amigo, parabéns. Você foi muito bom aqui. Foi isso que te garantiu o resultado. E como meu amigo falou agora, mantê-los ativos é botar pilha nele. Qual o desafio que você vai dar para ele para o próximo período? Desafia, cria uma regra, cria um desafio para ele, um jogo para ele, uma campanha, para fazer aqueles que já te dão muito darem mais ainda. Agora, foca o teu tempo na reunião com quem não está entregando resultado. Olha para o lado esquerdo aqui do slide. Com aquele que vai sentar na tua frente, que não está entregando resultado, como tem que ser uma reunião dessa? Está ali, ó. Examine os pontos fortes dele, se ele tiver, precisa ser dito, mas foca nos pontos fracos. Quais são os principais indicadores que esse cara precisa melhorar? Estão impedindo ele de atingir o resultado. É aqui que você tem que focar, porque ele não está te entregando o resultado. Então, o foco é aqui. E aí, depois, elabore, junto com ele, um plano de ação e fixe um objetivo. Tonini, o que é fixar um objetivo? Não dá para melhorar o que não é medido. Exemplo. Então, Wallace, depois dessa nossa conversa aqui, chegamos à conclusão que vamos focar no ticket médio, que é isso que está te derrubando. E na nossa conversa, a gente já chegou em como fazer para isso acontecer. Beleza? Então, vamos lá. Teu ticket médio está em 1.000, vamos focar em 1.500. Esse é o objetivo. No próximo ciclo, a gente volta a falar. O que eu acabei de deixar claro para ele? Qual é o novo objetivo e quando
que a gente vai falar disso de novo. Não dá para chegar para alguém e falar, Wallace, você precisa melhorar seu ticket médio. Melhorar quanto? Se você não deixa isso claro, e o dele estava a 1.000 e você queria que fosse 1.500, se ele chegou no próximo ciclo e foi para 1.050, você tem que dar parabéns para ele. Pô, mas vou dar parabéns, tu aumentou R$50? Tivesse dito para ele que não serviria R$50. Mas se não disse e ele aumentou, por que você vai reclamar? Ah, mas só 50. Deixasse claro na reunião quanto seria o objetivo. Deu para ser claro aqui, gente? Ninguém sai de uma reunião sem um objetivo traçado e quanto é esse objetivo. Porque, do contrário, depois as expectativas ficam desalinhadas. Ele acha que cresceu, você acha que não. E me desculpa, ele está certo, ele cresceu. Só não, nem tanto quanto você gostaria. Por isso, deixe claro lá atrás. Tranquilo? E isso tem que estar amarrado em algum lugar. É necessário que fique amarrado. Gente, não existe plano de ação sem acompanhamento. Eu não sei quantos vendedores vocês têm por filiais. Se não se organizar, vai se perder e não entender mais o que você pediu para cada um deles. É fácil tu tomar uma volta aqui. Dele chegar e falar assim, Wallace, você falou isso comigo? Não, comigo não. Você nunca tocou nesse assunto comigo. Não, eu acho que eu toquei sim, Tonini. Então, você acha, eu tenho certeza, você não tocou. Cara, é tanta coisa na tua cabeça que talvez eles vão conseguir te levar. E você fala, tá, tudo bem, deixa eu falar de novo. Já era. Conseguiu aqui um período sem fazer o que você pediu, porque você não se organizou. Então, aqui, ó, você conversou com quem? Tem que ter o nome. Semana terminada em, qual foi a performance, qual o detalhe da reunião. Então, exemplo, conversei com o Wallace sobre a performance dele, ticket médio, que estava em X, deveria estar em X mais 50%. Esse foi o detalhe, esse foi a performance. O que a gente conversou? Ele vai focar numa linha de produtos com maior valor agregado para os seus clientes, o que tende a, se ele fizer isso sempre, tentar aumentar o ticket médio. Eu rubrico e ele rubrica. Aqui eu estou dando um exemplo de como eu vejo em algumas empresas. E o que isso adianta? Várias coisas. Primeiro, que você, gestor, não se perca. Com quem que você tem aberto combinados? É a gestão de combinados aqui. E outra, sabe o que vale uma rúbrica dessa? Nada, a não ser o psicológico. Que o cara vai falar, cacete, assinei um negócio. Puta, botei minha assinatura num negócio, minha rúbrica num negócio. Mas isso só visa buscar maior comprometimento dele. Tipo, se você esquecer, eu não vou esquecer. E você, se esquecer, eu vou te lembrar que você assinou. Houve essa conversa. É só para isso. Porque ele também pode se perder no dia a dia. E eu não quero que ele se perca. Então, gente, não existe plano de ação que não esteja registrado, que não seja acompanhado, que não tenha um objetivo e um período de tempo para a gente conseguir ter isso apurado. Simples assim. É onde a gente vai fechar o nosso negócio. Tudo culmina aqui. E aí, isso tem que ser feito quando, Tonini? Quando vocês acharem que para vocês seria o melhor momento. É toda semana? É uma vez por quinzena? É uma vez por mês? Não sei. Contanto que vocês façam. Mas já vou dar uma dica. Quanto menor o prazo para você ter isso, mais rápido são as ações. Quanto mais tempo você deixa para fazer isso, mais tempo você tem que depois você só vai ter um retrato. E pouco pode fazer para influenciar na mudança. Lembra do Ricardo Roldão. 4 vezes por dia chega na mesa do CEO da empresa, que vende bilhões, como está andando seu principal indicador. Ou seja, gente, no mês você alinha com um time todo. Aí lembra, não estamos mais falando de reunião individual. Aqui eu já estou falando de uma reunião mensal para mostrar o trabalho para a equipe, para mostrar o que cada um contribuiu, para mostrar o resultado que nós, como filial, conseguimos atingir.
que é um pouquinho de tudo, de todos. O somatório de todos chega no resultado da filial. E todo mundo precisa estar sempre alinhado com o que era esperado da gente e o que a gente entregou. Eu acho que com o time todo, uma vez por mês, está de bom tamanho. Porque, gente, cá entre nós, você dirige a filial ou ela vai conforme ao vento? Aqui que está o princípio do seguinte: se vocês estão onde vocês estão, abracem essa causa como protagonistas que vocês devem ser dessa filial. Se vocês estão onde estão, é por competência. Pode bater no peito, isso é mérito. Outros poderiam estar aí, mas são vocês que estão. O meu desafio com vocês é só apenas mostrar o que a gente vai, para continuar essa jornada, precisar fazer no dia a dia dos nossos negócios para a gente ser mais, tracionar mais venda no negócio. Não dá mais para ser superficial, a gente vai ter que entender no detalhe. E aqui não tem como, não é qualquer posicionamento da vela que vai te deixar chegar onde você quer. Dependendo do vento, você tem que posicionar a vela diferente. E é por isso que ia ter analogia com o vento aqui. A gente tem que estar atento ao posicionamento da nossa vela. E eu fecho a minha fala falando sobre isso, né? Entendam a importância do papel de vocês, gente, no ecossistema do Grupo Real. Estar à frente de uma filial é para poucos. Mas sabe, a gestão Homem-Aranha? Grandes responsabilidades, grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? É exatamente isso. Junto com o bônus, tem o ônus. O ônus do poder é a gente ter que, de fato, entender qual é o nosso papel. Seja protagonista da tua história, seja você a pessoa a ditar o rumo do teu negócio, na tua filial, junto com a equipe. Faça com a equipe, não para, senão vocês não vão aguentar. Se vocês estiverem fazendo sempre por eles, vocês vão infartar, ficarem estressados. Isso não tem vida longa, gente. Grande papel do gestor. E o que significa gestão? Gerenciar. Vocês já tiveram curiosidade para ver o que significa gerenciar no sentido denotativo da palavra? No sentido do dicionário. E olha logo no dicionário antes que ele acabe, né? Porque hoje é o nosso Google que fala tudo para a gente. Gerenciar significa realizar tarefas através de outras pessoas. Vou repetir. Gerenciar significa realizar tarefas através de outras pessoas. O que a gente precisa é direcionar essas outras pessoas, né? E esse papel é seu. Não adianta a gente ficar querendo arrumar culpado para algo que era a gente que deveria fazer. Tem gente que prefere ficar culpando o governo para o seu insucesso. Aí achou que o governo era o errado. Quebrou. Tem gente que fica tentando, mesmo sabendo que o governo poderia ter ajudado, dar o seu jeito para dentro do seu negócio, fazer melhor o seu negócio, desenvolver melhores produtos, ter equipes mais alinhadas a isso, conhecer melhor seus clientes, focar nos indicadores e nas vendas e dentro de casa conseguir resultados diferentes. Lembra que a primeira coisa é mudar a nossa mentalidade. Mentalidade de crescimento e não do mindset fixo, preso ao passado. Porque é isso que vai trazer a oportunidade de vocês viverem negócios diferentes. É isso que vai direcionar as ações. A gente precisa viver coisas novas, mesmo que isso traga dor na nossa trajetória. Mas se desafiem. Tentem sair de uma possível zona de conforto. Porque é isso que vai nos trazer alguma coisa diferente. Se a gente quer ter resultados diferentes, precisamos trazer coisas diferentes para dentro de casa. Já dizia um senhorzinho chamado Einstein, que criou uma teoria chamada teoria da insanidade. Vocês sabem qual é? Teoria da insanidade, segundo Einstein, é o sujeito que quer ter resultados diferentes, mas insiste em fazer sempre do mesmo jeito.
Segundo Einstein, isso é insano. E eu concordo com ele. Se a gente quer ter resultados diferentes, num mundo diferente que a gente está vivendo, a gente vai precisar de novos caminhos, gente. De ter uma visão de dono, como se o negócio fosse teu, para que a gente pudesse, se o negócio fosse nosso, como eu posso fazer para não deixar esse negócio quebrar? Como eu posso fazer para prosperar esse negócio? E quem mais conseguir agir assim, eu não tenho dúvida, que são os que trarão melhores resultados. E para fechar o nosso bate-papo, quero trazer um vídeo que me inspira bastante. Tomara que também inspire vocês. Vamos dar uma olhada aqui. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. Eu acho essa campanha brilhante da Nike. Eu acho que o esporte traz para a gente um monte de ensinamentos, e aqui tem alguns deles dessa campanha que eu, de fato, acho que fazia sentido compartilhar com vocês nesse momento. Primeiro, é muito bom saber que a gente não está sozinho. É muito bom saber que a gente está aqui, ó, com 50 pessoas plugadas nessa sala, desde de manhã cedo, que fazem parte do mesmo ecossistema, que podem conversar sobre as dores, sobre os desafios, mas principalmente sobre o sucesso que alguns obtêm e outros ainda estão trilhando. Mas isso está aqui, ó, dentro de casa. É muito bom saber que você pode olhar para o lado e conversar com as pessoas. A gente sabe que nem sempre as coisas serão como a gente quer. E é importante ter clareza disso. Mas saiba do seguinte, quanto pior for a situação, mais fortes a gente vai voltar. Galera, todos vocês merecem uma salva de palmas, porque vocês já são muito melhores do que vocês eram há 3 anos atrás, quando a gente viveu a pandemia. Muito. A gente não pode achar que aquilo não foi bom de alguma forma para a gente. Porque muitos ficaram, perderam seus empregos, saíram do mercado. E vocês estão aqui. Pode comemorar, cara. Porque é meritocracia. A gente é muito melhor do que era antes dos 3 anos. Portanto, pensa sempre nisso. Nada vai conseguir parar a gente. Nada. Mas se a gente permanecer do jeito que eu vi aqui hoje, todo mundo junto, unido, num único propósito. Então, quanto mais juntos a gente ficar, mais certeza eu vou ter que o sucesso do Grupo Real, com esse time que eu acabei de ver hoje, será imbatível. E se pudermos, de alguma forma, auxiliá-los, ajudá-los, estar próximo, aí a nossa missão vai ser muito cumprida aqui. Eu espero, de fato, que eu possa ter contribuído nessa manhã, de alguma forma, com vocês. Espero que a gente permaneça, e vocês mais do que nunca juntos, e fiquem com Deus. Com Ele é mais fácil a gente atingir as coisas que a gente precisa. Então, obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Obrigado, time do Grupo Real, Jaqueline, que nos ajudou aqui. Espero poder revê-los em breve em novas oportunidades. Para a gente vai ser uma honra poder participar aqui com vocês. Beleza? Obrigado mais uma vez. Eu acho que a gente ainda tem um tempinho aqui, tem uns 9 minutinhos aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trocar uma ideia, fique à vontade. Aqui tem meu Instagram, LinkedIn. Será um prazer continuar a nossa jornada em outro momento aí nas redes sociais. Beleza? Deixa eu sair aqui para vê-los aqui, poder me despedir olhando para todos vocês. Obrigado, gente.
Tonini, obrigada, tá, pela sua contribuição, foi excelente a palestra. Pessoal, eu coloquei o link de avaliação de reação no chat, peço por gentileza que todos avaliem para a gente dar continuidade a esse projeto também, tá, para a gente saber em que ponto que nós podemos melhorar, certo? Obrigada a todos. Muito importante, Jaqueline, para a gente também, para a gente poder entender onde melhoramos aqui. Fabiano, obrigado, meu querido, mais uma vez. Nini, obrigado mais uma vez, cara, ótimo. Mas antes de eu falar qualquer coisa aqui, eu queria abrir uns minutinhos, aproveitar aí para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum comentário, dizer algumas palavras. Está aberto aí para o time, para vocês falarem, perguntarem o que vocês acharem que é importante. E vamos só ter uma clareza aqui. Se a pergunta for difícil, para o Fabiano. Se a pergunta for fácil, para mim. Beleza? Para ficar claro aqui o nosso bate-papo. Eu estou cercado de um bom time, eu devolvo a pergunta, Tony, tá tudo certo. Vai lá, Márcio. Márcio! Eu só quero agradecer a oportunidade. Obrigado. Manda aí teu Pix, que eu devolvo aí, agradeço pelo comentário, valeu. Obrigado pela participação, tá, gente? Mauro, levantou a mão. E aí, torcedor do Fluminense? Em primeiro lugar, obrigado. Só que eu só fiquei em dúvida de uma coisa, não é uma dúvida, é que eu pensava totalmente diferente quando você falou entre procedimento e responsabilidades. Vou voltar no começo. Para mim, procedimento sempre era o quê? E responsabilidade era o como. E você passou para mim uma visão totalmente contrária de como eu imagino, sabe? Eu estou mais na linha de procedimento, aquele livro, como a Tati falou, regras, que a gente vai falar, chegar às 8, um exemplo, almoçar meio-dia. E a responsabilidade era como a gente administrar isso e passar para frente, entendeu? E eu vi uma visão contrária do que eu pensava até esse momento. Legal, mas não tem problema nenhum. Tudo chega no mesmo lugar, mas eu preciso, de forma aqui denotativa, de fato, colocar na casinha certa. Responsabilidade é regra mesmo, como você falou. O negócio, para se cumprir a regra, precisa ter o procedimento, que é o como eu vou fazer para cumprir essa regra. Não tem os POPs, né? Aqueles procedimentos operacionais padrões. É exatamente isso. Esse é o procedimento operacional padrão, ó. Cumpre isso primeiro, segundo isso, terceiro isso, quarto isso, vai chegar onde eu quero. Eu me lembro que eu participei de um processo de conhecer, eu queria entender muito da Universidade Corporativa do McDonald's, numa certa época da vida, que a gente aqui ajuda a desenvolver universidades corporativas. E aí eu fui entender lá do McDonald's, fazendo uma visita técnica em uma das unidades, me convidaram aqui para fazer um Open Day. Aliás, isso é aberto a executivos que querem conhecer o lado de dentro do McDonald's, por exemplo. Eles têm um programa chamado Open Day, não são todas as lojas em todos os locais, tem que procurar no site, que eles permitem que você vá vivenciar um dia pelo lado de dentro do McDonald's, contanto que você faça tudo lá. Resumindo aqui, você tem que fazer de tudo. E aí é impressionante como esses caras criaram uma máquina de treinar a gente, que faz com que eles sintam menos a rotatividade, porque vocês devem imaginar que tem uma rotatividade tremenda de gente que entra e sai, vai embora e tal. E as coisas não falham, porque lá é claro o que deve ser feito e como fazer. Exemplo, quando eu fui para a Chapa, minha responsabilidade era fazer hambúrguer. Essa era a responsabilidade, Mauro. O que deve ser feito, Tonini? Hambúrguer. Do lado tinha escrito, grudado na parede, como faz o hambúrguer. Nesse nível de detalhe, pegue o hambúrguer no móvel do seu lado esquerdo, na primeira gaveta de cima para baixo. Abra a gaveta. Pegue o hambúrguer de cima para baixo, o primeiro do lado direito para o esquerdo. O nome disso, e eles têm lá, o procedimento visa inclusive isso. É Pepsi. Primeiro que entra é o primeiro que sai. Senão estraga. Pegue esse hambúrguer, coloque na chapa. Vire o lado do hambúrguer quando fizer pi. Tinha um sinal. Quando fizer pi novamente, retire o hambúrguer e coloque do lado direito da chapa. Parabéns, você concluiu com êxito. Tinha até o parabéns.
A regra era fazer hambúrguer. Por que se não dá o como, dá pau? Porque eu vou deixar ficar mal passado, porque eu gosto de mal passado. A outra fala, ô, tem que ser bem passado. Onde é que está escrito isso? Deu para entender? Peca pelo excesso do que pela omissão de informação. Vocês querem ter padrão, gente? O que garante padrão é procedimento e não responsabilidade. Vou repetir. O que garante padrão é procedimento e não responsabilidade. Rafael, manda ver. Antes de mais nada, obrigado aí por compartilhar bastante da tua experiência, né? Acho que é super válido. Eu, na verdade, queria aqui expressar, eu estou nos últimos 10 anos aí rodando algumas empresas no mercado também, eu tenho certeza e convicção do time que a gente tem aqui. Então, a gente está num momento único aí de buscar colocar todo mundo no mesmo patamar, e esse tipo de troca de experiência é super válido para abrir os olhos, né, trazer novas realidades. Então, fico muito feliz de poder participar com você aqui e parabéns. Vamos juntos, time de imparáveis aqui. Aqui é um time de imparáveis, Tonini. Boa, boa, Rafael. Obrigado pela contribuição e eu tô nessa torcida, cara. André. Acho que Fábio levantou primeiro, né? Se eu não me engano. Cadê o Fábio? Não faz mal, foi eu ou você? Pode ir, Fábio, vai lá. Não, eu ia dividir com os amigos. Eu já fiz essa experiência no McDonald's aqui em São Paulo, realmente é fantástico. Tem duas provocações aí para nos ajudar. Primeira, faz muito tempo que o negócio deles não é mais vender hambúrguer. É uma provocação para a gente ir atrás e ver o que é isso. Mas eu ia falar, o Rafael, é um novo momento nosso, a gente precisa brigar pelo mix, né, Tonini? Na distribuição é complicado, talvez metade da venda possa ficar em poucos produtos. E hoje a gente tem lido que o McDonald's é o maior vendedor de mix que tem. Mais 1,50 muda o tamanho da batata, mais um muda o tamanho do queima. O faturamento que vem dessa diferença é uma coisa doida. Então, eu sigo o João Branco lá e aconselho. É muito legal fazer uma analogia do mix que a gente precisa buscar com o que eles têm feito na mudança da cabeça dos funcionários. Um pedido pode ficar mais do que o dobro. Uma família pode sair para gastar 30 e gastar 300. É isso aí, cara. Fábio, delícia ouvir isso de você, cara. Porque para chegar onde eles chegaram, criaram novos procedimentos, né? Criaram novos procedimentos. E só a título de curiosidade, 5% da Coca-Cola vendida no mundo é no McDonald's, que nem tem no mundo inteiro. Só por você não sair dali em nenhum atendimento sem que ela te ofereça Coca-Cola e grande. Você fala, quero, ela grande, não oferece a pequena. E que não dá para tomar tudo, né, Tony? É refil e você não toma mais de uma. Então, é uma ótima analogia para a gente olhar para o nosso negócio e ver dentro do nosso negócio como podemos adaptar coisas que são bem-sucedidas por aí. Você matou o jogo, cara. Lembra que eu falei que não precisa reinventar a roda? Mas tem gente rodando a roda diferente? É exatamente isso. Boa. O que mais? Beleza? Tony, eu só gostaria primeiro de agradecer. Parabéns pelo conteúdo, muito bom. Obrigado. A contribuição foi muito boa. Parabenizar a quem conseguiu recrutar você, né, para trazer aqui para a gente. Eu queria deixar uma sugestão. Eu anotei aqui para a gente adquirir para a filial o livro do Falcone. Então, deixar a nível de sugestão para a diretoria, os gerentes nacionais, o RH que estão aí, para quem envia um livro desse para que a gente não caia naquele esquecimento, né? Eu li aqui um na internet que fala muito sobre rotina, achei bem interessante. Então, essa sugestão, para enviar para a gente um livro dele, que é muito bom. Boa, obrigado. Tenho certeza que está registrado. Eu provoquei aqui, tá? Provoquei a diretoria aqui, mas é por uma boa causa. Ó, Fabiano já está dando, não tenha dúvida, conhecimento é tudo, cara. Fabiano já deu ali um ok, está registrado, sem contar que está gravado também. Está gravado aqui também, não tem como perder. Gente, obrigado mais uma vez. Fabiano, de novo, conta com a gente sempre. No que a gente puder ajudar, será sempre um prazer. Gente,
Ótimo dia para vocês, sucesso. Se não, de alguma forma, a gente tiver contato novamente com vocês, que vocês tenham um Feliz Natal, próspero Ano Novo e que venha 24, que esse time imbatível vai chegar lá.